Pessoal, seja bem-vindo ao canal X Tudo Tech Vídeos. Nós temos uma abrangência aqui de assuntos. Uma hora estamos falando de construção civil, outra hora desenvolvemos vídeos em outra área. No momento nós estamos tratando de situação financeira através desses homens que são homens de grandes resultados, muita sabedoria. Deus vai mostrar para você as posturas que você tem que ter, a organização na sua vida, para que você venha ter liberdade e nada mais falte para você. Forte abraço para vocês. Capítulo 9. Não pense ao contrário. Perdão. Isso foi uma pequena transgressão de ontem. Por que deveria afetar o hoje? O que ele disse, o que você fez, já passou há muito tempo, pois ontem foi apenas uma provação. Hoje você terá sucesso. E dos erros de ontem, surgirá um feito nobre. Perdoe-se pela falta de consideração. Não condene o passado, pois ele se foi com seus erros. Sua memória não pode durar. Esqueça as falhas e as transgressões. Com essa experiência, levante-se. Por que você deveria manter a cabeça baixa? Levante seu coração e seus olhos. Leland Val van der Waal disse: não olhemos para trás com raiva, nem para frente com medo, mas sim ao nosso redor com consciência. Não pense ao contrário. Você nunca obterá nenhuma medida substancial de riqueza material sem insistir em viver sua vida como se estivesse olhando para trás pelo retrovisor do seu carro. No entanto, este parece ser um erro muito comum que muitas pessoas transformaram em um hábito pernicioso. Ou seja, muitos de nós passamos a maior parte de nossos momentos presentes vagando mentalmente no fuso horário dos mortos e o deveria ser esquecido passado. Deixe os mortos enterrarem os mortos. Lembre-se do velho ditado que diz: deixe os mortos enterrarem os mortos. Em outras palavras, enterrar os mortos significa parar de olhar para trás e se preocupar com coisas que já aconteceram e que você não pode mais mudar, pois insistir nesse tipo de atividade mental nunca levará a nenhuma conquista significativa em sua vida. Além disso, você deve entender que todos os grandes realizadores do passado foram figuras visionárias, homens e mulheres que projetaram o futuro e não se detiveram em coisas que já haviam passado, pensaram no que poderia ser em vez do que já era, e então agiram para concretizar essas ideias. Pense no magnífico legado que esses indivíduos visionários nos deixaram hoje, graças aos seus esforços formidáveis. Agora podemos tomar café da manhã em Paris, almoçar em Nova York e jantar em Toronto. Agora podemos viver nossas vidas com luz e brilho 24 horas por dia, se assim desejarmos. Podemos ouvir a voz de um ente querido do outro lado do oceano simplesmente apertando alguns botões em um telefone. Todas essas possibilidades milagrosas e muito mais estão disponíveis para nós simplesmente porque seres humanos comuns, como você e eu, construímos imagens extraordinárias na tela de nossas vidas. Mentes que vislumbraram coisas nunca antes imaginadas. O espírito pioneiro de homens e mulheres de todas as crenças, credos e cores foram grandemente aproveitados. Esses indivíduos louváveis foram capazes de olhar para o futuro, vislumbrar o que poderia ser, em vez do que já existia, e ignoraram aqueles que zombavam e diziam que era impossível. Compreenda também que todos os grandes realizadores sempre esperam fazer grandes coisas e então as realizam. Não se deixe enganar pelos seus sentidos. Cada um de nós é dotado das mesmas ferramentas mentais básicas que os Wrights, os Edisons e os Bells possuíam. E todos nós temos a capacidade dada por Deus de empregar essas ferramentas, assim como eles fizeram. Todos nós fomos abençoados com a capacidade mental de vislumbrar o futuro, de ver nossas vidas em um estado mais rico e satisfatório. Portanto, independentemente das circunstâncias atuais em que você se encontra, compreenda claramente que se você puder construir a imagem de algo novo em sua mente, algo que supere em muito tudo o que aconteceu até agora, você tem a capacidade de realizar esse resultado no mundo físico. Não poderia ser mais claro que todos nós nascemos ricos, no sentido de possuir um magnífico potencial dado por Deus que devemos cultivar. Quão grande é esse potencial humano? Vamos verificar com os especialistas. Dr. Alexander Rich, professor de biofísica do MIT, estimou que nosso sistema nervoso central contém de 10 a 100 milhões de células, cada uma
com uma capacidade de armazenamento equivalente à de um grande computador. Se suas estimativas estiverem corretas, isso implicaria que a mente humana tem a capacidade de armazenar todas as informações conhecidas no mundo, com espaço de sobra. Outros especialistas na área da criatividade humana estão igualmente convencidos de que todas as pessoas possuem reservas inexploradas de potencial aprisionado dentro dos limites de suas mentes incríveis, como, por exemplo, o Dr. W. Ross Eddy, do Laboratório de Biologia Espacial do Instituto de Pesquisa Cerebral da UCLA. Ele afirmou que a capacidade criativa máxima do seu cérebro pode ser, para todos os efeitos práticos, infinita. Portanto, quanto mais uma pessoa explora o potencial do ser humano, mais consciente ela se torna de sua própria grandeza. E quanto mais consciente do seu potencial, mais fácil se torna construir imagens de ideias ou coisas que nunca foram sequer cogitadas até o presente momento. Pare por um instante e reflita sobre o quanto você tem utilizado esse poder incrível para melhorar a qualidade da sua própria vida e a vida das pessoas ao seu redor. Se você sabe que não tem explorado esses grandes reservatórios de talento e habilidade, pergunte-se sinceramente por quê. Ao fazer isso, você pode descobrir que tem se convencido por tanto tempo de que não consegue fazer certas coisas, que acabou criando um bloqueio mental genuíno em sua própria mente consciente. Mas você deve remover esses bloqueios mentais, relaxando-se e então tomando consciência de que você é capaz. Faça as coisas que você deseja fazer. Você provavelmente só não sabe como fazê-las. Se esta é a sua situação atual, então você deve começar a se animar com as ideias que serão apresentadas nas páginas deste livro. Elas mostrarão exatamente como realizar as coisas que você mais deseja. Além disso, saiba que você não precisa se arrepender por não ter utilizado plenamente esse grande poder no passado, pois a verdade é que poucas pessoas compreendem a verdadeira natureza de seus próprios recursos ocultos. Essa é a razão pela qual tão poucas pessoas vivem vidas dinâmicas e empolgantes, enquanto tantas vivem vidas confusas e improdutivas. Ademais, com base no que você leu até agora, você já ultrapassou a maioria das pessoas em relação à sua compreensão desse importante potencial. Parece que a maioria das pessoas sempre viveu suas vidas no passado. Ou seja, por se apegarem a imagens antigas, limitaram-se a apenas metade de uma vida. De fato, já no início do século XX, William James, 1842 a 1910, um dos mais ilustres psicólogos do mundo, chegou à conclusão de que o indivíduo médio utilizava apenas uma pequena porção de seu potencial real, talvez apenas 10%. Considerou essa uma de suas descobertas psicológicas mais importantes. E a esse respeito escreveu: a maioria das pessoas vive, seja física, intelectual ou moralmente, em um círculo muito restrito de seu potencial. Elas utilizam uma porção muito pequena de sua consciência possível e dos recursos de sua alma em geral, muito parecido com uma pessoa que, de todo o seu organismo, adquirisse o hábito de usar e mover apenas o dedo mínimo. Poderíamos esperar que, nesta era moderna em que vivemos, as descobertas de James se tornassem anacrônicas. Mas, infelizmente, isso não é verdade. A triste realidade é que a maioria de nós continua a viver de maneira muito semelhante à de nossos avós. O motivo disso, você certamente se interessará em saber, é que a maioria de nós nunca foi treinada para avaliar corretamente nossas verdadeiras habilidades. De fato, durante os anos de formação de nossas vidas, fomos inculcados com a crença de que nossos resultados na escola seriam um fator determinante para o nosso sucesso ou fracasso na vida. Essa noção nos foi bombardeada de praticamente todos os lados imagináveis. Até que, eventualmente, a maioria de nós não apenas aceitou isso intelectualmente, mas também se envolveu emocionalmente com a ideia. O resultado é que a vida de inúmeras pessoas foi sacrificada desnecessariamente no altar do fracasso. Sinto que chegou a hora de nos libertarmos dessas amarras mentais do passado. Portanto, vamos iniciar esse processo de cura entrando em contato com uma ampla variedade de belas imagens que temos a capacidade de formar na tela de nossas próprias mentes. Então, vamos começar a esperar receber a manifestação física de cada uma dessas imagens em nossas vidas. Lembre-se,
Se somos capazes de nos ver fazendo, sendo ou tendo algo na tela de nossas mentes conscientes, então somos capazes de fazer, ser ou ter isso no plano físico de nossas vidas também. Veja, o ditado é verdadeiro. Você colhe o que planta. Portanto, sempre olhe para o futuro brilhante que está logo à frente de onde você está agora. Deixe-me esclarecer que não estou me referindo, neste contexto, às coisas que você pode ver com o seu sentido físico da visão, ou seja, olhando para o que foi ou é. Em vez disso, estou me referindo ao seu olhar interior criativo, que lhe permite ver o que pode ser. O olhar interior criativo é aquela parte magnífica da sua personalidade que permite vislumbrar os confins do mundo criativo não físico. É aqui que toda a vida começa, onde o passado se origina. Inversamente, é também onde toda a vida termina. Infelizmente, é também onde 95% das pessoas passam 95% do seu tempo, que infelizmente também é a sua vida. Por exemplo, é um ritual aceito em nossa cultura que velhos amigos passem horas após horas recordando ou relembrando os bons tempos do passado. Horas e horas do precioso tempo de vida presente são desperdiçadas discutindo sobre pessoas que já se foram ou refletindo sobre coisas que existiam, mas não existem mais. De fato, existem inúmeras pessoas que passam os dias colecionando objetos do passado ou antiguidades, como às vezes são chamadas. Essas pessoas colecionam de tudo, desde caixas de fósforos antigas até móveis antigos. Há ainda outra grande categoria de pessoas que consomem a maior parte de suas horas acordadas, revivendo em suas mentes eventos negativos do passado. Elas passam horas preciosas pensando em alguma injustiça que alguém lhes fez ou em alguma maldade. Um comentário que alguém lhes dirigiu faz com que se lamentem e se agonizem sobre fracassos passados ou oportunidades perdidas que, de alguma forma, deixaram escapar por entre os dedos. Infelizmente para eles, esses indivíduos mantêm uma vibração tão negativa que não há a menor possibilidade de um pensamento positivo entrar em seu nível de consciência. De fato, a única coisa que esse tipo de pensamento criará é ressentimento e ou culpa, ambos estados emocionais mortais. Mas, até que essas pobres almas se reconciliem com o fato de que são elas mesmas as autoras de seu próprio infortúnio, e até que percebam que cabe a elas mudar o rumo de suas vidas, estarão condenadas a repetir seus fracassos passados de novo e de novo. Enquanto persistirem em acreditar que os outros são a causa de seus problemas, não poderão ter sucesso, porque, é claro, você nunca poderá mudar ninguém além de si mesmo. Portanto, na medida em que essas pessoas se apegarem às suas crenças falsas, continuarão a pensar ao contrário. E é óbvio que você não pode avançar enquanto sua mente estiver viajando na direção oposta. Observe-se bem. Você poderia ser um dos indivíduos que acabei de descrever? Se você for, sugiro fortemente que você traga a sua mente para uma parada brusca. Reavalie sua posição atual e reexamine seu objetivo futuro. Olhe para frente e preencha sua consciência com grandes e grandiosos pensamentos sobre o que você poderá fazer e o que poderá se tornar. Torne-se extremamente consciente da direção para a qual a sua mente está caminhando, pois, em última análise, é assim que sua vida se desenrolará. Analogia da câmera Polaroid. Muitas vezes, comparei a mente humana no mundo material a uma câmera Polaroid e a uma fotografia, pois, uma vez tirada a foto, o curso dela é definido de forma incontestável. Há um curto período de gestação que deve transcorrer, mas então a fotografia começa a aparecer, exatamente como foi originalmente capturada. Levando nossa analogia um passo adiante, sugiro que o obturador da câmera seja bastante semelhante à mente consciente, pois é responsável por tirar a foto. Da mesma forma, a própria câmera pode ser comparada à mente subconsciente, pois é responsável por realizar o trabalho. Finalmente, a fotografia é análoga aos seus resultados, pois simplesmente mostra ao mundo a réplica física da imagem que você já capturou mentalmente. Claramente, se você tirasse uma foto do mesmo objeto repetidamente, você não faria nada além de reproduzir a mesma fotografia repetidamente. E é precisamente esse o caminho que muitas pessoas trilham para suas próprias vidas. Portanto, você deve se lembrar constantemente de que, se persistir em pensar ao contrário,
apenas reproduzirá os mesmos resultados em sua vida repetidamente. Se por outro lado você deseja mudar esse padrão, deve olhar corajosamente para o futuro brilhante que se aproxima e se ver já fazendo o que agora apenas sonha em fazer um dia. O Cruzeiro de Patty. Patty Moore veio ao nosso seminário pela primeira vez com seus pais quando tinha apenas 11 anos. Aos 15, ela já palestrava no seminário e compartilhava com a plateia como um conceito apresentado no seminário havia transformado de uma reprovação miserável em francês na escola para notas excelentes em um período relativamente curto. 5 anos depois, ela estava trabalhando comigo no ramo de seminários. Um dia, notei que sua atitude parecia estar piorando muito e me pareceu que ela não estava se divertindo nem um pouco. Observe que esses são os primeiros sintomas reveladores de um indivíduo sem um objetivo. Então, perguntei a ela o que ela realmente queria e sua resposta imediata foi: "O que você quer dizer com isso?" Expliquei a ela que, como não estava trabalhando para alcançar nada, não tinha nada a esperar. E isso tornava a vida extremamente difícil, para dizer o mínimo. Então ela disse: "Mas eu não tenho dinheiro, então não posso fazer nada." Lembrei-a, no entanto, que não custa nada querer ou sonhar. Um sorriso radiante surgiu de repente no rosto de Patty. E ela me disse que o que mais queria era fazer um cruzeiro pelos mares do sul. Eu disse a ela que provavelmente seria muito divertido. Contei que eu mesmo já tinha feito isso várias vezes e descrevi como era lindo. Também expressei minha expectativa de que ela teria uma experiência maravilhosa. Além disso, ressaltei que ela guardaria as lembranças daquela viagem para o resto da vida e poderia revivê-las sempre que quisesse. Nesse momento, perguntei o que a estava impedindo. Novamente, a mesma resposta veio de Patty: "Eu não tenho dinheiro." Esse tipo de pensamento negativo a estava paralisando, impedindo-a de realizar algo em sua vida que ela considerava muito importante. Mas a verdadeira razão pela qual conto essa história aqui é para ilustrar que, embora Patty fosse madura, não tivesse vínculos e não tivesse um motivo real para não fazer a viagem, seu próprio pensamento a impedia de realizá-la. Claramente, ela era uma jovem que pensava ao contrário. Estava completamente convencida de que a falta de recursos financeiros frustrava seu desejo. Mas é claro que esse não era o caso. No entanto, seja qual fosse a origem de sua frustração, certamente a impedia de realizar seu sonho. Entenda que inúmeras pessoas cometem o mesmo erro que Patty cometeu, diariamente. E isso é uma grande tragédia. Talvez você mesmo esteja cometendo esse erro em sua vida. Se estiver, espero que a história de Patty seja a inspiração que você precisa para seguir na direção que deseja. De qualquer forma, um dia, Patty e eu fomos almoçar juntos e tivemos uma conversa muito séria. Eu disse: "Escute, Patty, se você realmente quer fazer um cruzeiro, precisa parar de olhar para trás ou para o presente, porque olhar para os resultados atuais é uma forma muito comum de pensar ao contrário. Você precisa começar a olhar para frente e aplicar o que ensinamos nos seminários. Então vá em frente e reserve sua viagem, faça planos concretos e não se preocupe com a possibilidade de algo dar errado. Saiba que tudo o que você precisa para alcançar seu objetivo começará a ser atraído para você assim que aceitar a ideia de seguir em frente e fazer planos concretos para isso. Se for dinheiro que você precisa, você o terá. Pode ser que nem tudo esteja garantido até o último momento, mas se você visualizar, acreditar e esperar, certamente o receberá. Não vou entediá-lo com os detalhes de como tudo aconteceu, mas direi que aconteceu de maneiras maravilhosas e inesperadas. No final, Patty atraiu mais dinheiro do que precisava para fazer a viagem. Eu estava no aeroporto por volta das 6 horas da manhã com os pais de Patty no dia em que ela partiu. E foi uma experiência extremamente gratificante ver seu rosto radiante de nervosismo e entusiasmo. Basta dizer que ela fez seu cruzeiro. Teve coragem suficiente para viajar sozinha e aproveitou uma viagem que certamente lembrará para sempre. Mas o que é ainda mais importante do que a viagem em si é a consciência que Patty adquiriu com essa experiência. Ela agora sabe, por experiência própria, que pensar de trás para frente só trará razões pelas quais não consegue realizar algo. No entanto, se olhar para o futuro com uma atitude positiva e até mesmo de expectativa, verá que é possível.
Perry poderá aplicar essa consciência à realização de todos os seus desejos futuros. Você tem sonhado com uma viagem? Se sim, vá em frente e faça suas reservas. Não importa se as reservas são para daqui a 6 meses ou 1 ano. Faça-as imediatamente e aproveite a expectativa que precede o evento em si. Acredito sinceramente que no caso específico de Perry, a empolgação que antecedeu a viagem foi tão prazerosa e emocionante quanto a própria viagem, sem mencionar o prazer que ela terá com as lembranças da viagem, que levará consigo para o resto da vida. A provável razão pela qual tão poucas pessoas fazem planos ou estabelecem metas semelhantes à mencionada acima é que a maioria das pessoas não consegue imaginar como tudo o que é necessário se encaixará. Mas você precisa entender que não precisa saber como tudo se encaixará. Tudo o que você precisa entender é o princípio fundamental pelo qual o bem-estar advém. Ou seja, tudo o que você recebe na vida surge em virtude da lei da atração. A história de Paul Hutsey, no capítulo 3, é um excelente exemplo de uma pessoa conscienciosa, inteligente e trabalhadora, que tentava fazer algo equivalente a pular da varanda de casa e esperar, de alguma forma, aterrissar no telhado. Você sabe que isso nunca vai acontecer. No entanto, Paul passou 20 anos. 1. Deixando que as planilhas de vendas do seu escritório controlassem a imagem que ele tinha da sua operação e 2. Tentando melhorar os resultados que obtinha através da pura força de vontade, determinação obstinada e longas e árduas horas de trabalho árduo. Todos, ao fazerem tudo isso, certamente melhorarão seus resultados até certo ponto, mas nunca testemunharão uma melhora drástica em seus resultados, até que primeiro alterem a imagem que têm no olhar da mente. Paul Hutsey é um ótimo exemplo de alguém que acreditava estar olhando para o futuro, quando na verdade pensava quase completamente ao contrário, pois passava a maior parte do tempo conscientemente focado nos resultados, pensamentos e imagens presentes. Se você se sentiu culpado por permitir que suas planilhas de vendas, sua conta bancária ou as radiografias que o médico tira do seu corpo controlem a maneira como você se sente, pensa, ou sua situação financeira ou saúde, posso lhe assegurar que, tão certo quanto a noite cairá, não haverá nenhuma melhora significativa em sua vida em nenhuma dessas áreas. Por outro lado, se você permitir que os resultados físicos atuais sirvam apenas como uma indicação das imagens que você cultivou no passado, e então, em virtude de suas faculdades mentais superiores, olhar para o futuro brilhante e construir uma imagem do bem que você deseja, assim como Paul e Pat fizeram, você verá sua imagem materializada. Mas, novamente, enquanto você continuar permitindo que seus resultados presentes ou passados controlem seu processo de pensamento, você nunca viverá para ver seus sonhos se tornarem realidade. Portanto, olhe para cima, olhe para frente e forme a imagem da vida que você escolheu viver. Então, tudo o que você tocar ou com o que entrar em contato crescerá, se expandirá e se expressará de uma maneira cada vez maior. Indivíduos que pensam de forma inversa, raramente ou nunca, geram ideias que os levam a prestar um serviço significativo aos outros. A razão para isso é que eles só conseguem ver o que outra pessoa já fez. Como resultado de sua mentalidade limitada, as recompensas que eles receberão na vida estão predestinadas a serem igualmente limitadas.